É, na verdade, eu nem cheguei a tentar, mas eu sei que essa questão é importante para a prova, principalmente para o grupo 2. Então eu tenho quase certeza que eu não conseguiria fazer sozinho também, porque eu não tô entendendo só de olhar. Aham, certo. De fato, essa é uma matéria que a gente não tem no Brasil, ok? Sim, Ah, show de bola. Então o negócio é o seguinte, cara. Sejam A e B os pontos de interseção de R com os eixos coordenados. Isso aqui a gente viu no ensino médio. Interseção, o ponto se você está falando da interseção com o eixo X, o ponto vai ter coordenada Y igual a zero. E o contrário para o contrário, né? Muito bem. Agora, o que que ele quer que a gente faça? Determine o perímetro do triângulo. Muito bem. Antes de mais nada, como o próprio enunciado disse, aqui é a equação de uma reta. Está um pouco diferente do que o negócio fala para nós, né? Lá no ensino médio do Brasil, ele fala para nós o seguinte: y igual a x mais b, essa é a equação da reta. Tá errado? Não. Só que nesse problema, ele deixou a equação no formato paramétrico, que a gente nunca vê no Brasil. certo. Claro, dá para converter de uma para outra, mas a ideia aqui é trabalhar de fato com a equação desse jeito, entendendo as características de uma interseção com um plano, uh, com os eixos coordenados, por exemplo. Aqui nós estamos falando de uma reta que se intersecionou em dois pontos com os eixos coordenados, aqui e aqui. Alguma dúvida no que eu falei? Não, Tá. Esse é o eixo Y, esse é o eixo X. Quando nós temos um ponto no eixo X, a gente sabe que ele vai ter um valor de X, mas o Y eu tenho certeza que é zero. Eu acabei de falar isso, né? E o sim, contrário para o contrário. A questão é, quem é o X, quem é o Y? Provavelmente é isso que o problema nos pede, né? Ou será interessante saber, por quê? Porque como ele quer saber o perímetro, eu acredito que você saiba que perímetro é a soma dos lados. isso. Então, se eu souber o valor do X, eu acho que você vai concordar comigo que eu vou saber o tamanho desse lado, não é mesmo? E mesma coisa com o Y. Exatamente. E para eu encontrar isso aqui, teorema de Pitágoras. Esse aí Sim, você lembra, né? Show de bola. também lembro. Então, uma vez que nós temos essa equação, é só a gente entender como é que ela funciona. Veja, em vez de eu jogar um valor de x na equação encontro do y, ou jogo do y encontro x e beleza, estava pronto, ele nos deu desse jeito, nós temos que usar ela do jeito que for possível. Uhum. Por exemplo, eu sei que esse ponto, o y é zero. Sim, Então, olha só o que eu vou fazer. No lugar do y, eu vou colocar zero. E vou continuar a conta. Se continuar a escrever aqui, né? Eu acho que você entendeu que esse K, que eles vão chamar de capa, é o segredo aqui. Porque ele que vai nos dar o sistema. Note, como isso aqui tem a ver com x, isso aqui tem a ver com x, isso aqui tem a ver com x, eu posso relacioná-los. sim, Eu posso dizer que x é igual a menos 2 mais capa vezes um. E, obviamente, a mesma coisa para o y, que no caso aqui eu já sei que é zero. Esse se relaciona com esse, que se relaciona com esse, sacou? certo. Zero, um, menos 4 capa. Legal. Nós temos um sistema de equação, querendo ou não. Por quê? Porque nós temos duas equações e duas incógnitas. Nós temos informação suficiente para encontrar o kappa. Por que é legal encontrar o kappa? Porque com o kappa, a gente encontra o x. Oh, não é mesmo? Então, por exemplo, aqui, se eu isolar o k, eu acredito que na matematiquinha básica você está bem, né? Seu Tô. problema é mais nas matemáticas de diferentes, né? Pelo menos foi o que essa questão demonstrou. E eu Sim, encontrei kappa igual a um quarto, tudo bem? tudo bem. Agora eu posso encontrar o x tranquilamente, nessa eu já vou ter um tamanho ali, uma base do triângulo. O x vai ser igual a menos 2 mais um vezes o kappa, que é um quarto. Nessa eu vou ter menos 2 mais um quarto. Bem, eu posso entender o 2 como 8 quartos, certo? Certo. 8 dividido por 4 é 2. Mas por que que eu estou fazendo essa geringonça? Porque daí eu consigo juntar as duas frações. Menos 7 quartos, ok? Ok. É só um jeito rápido de fazer a, a coisa aqui, de
que a gente costuma chamar de mínimo múltiplo comum, né? Mais fácil só olhar e pá. Muito bem. Eu tenho uma dúvida quanto àquele oi que eu te pedi para dar. Depois, você viu eu, antes do oi, escrever uma hashtag manual? Sim. Tá, beleza. Voltamos, né? Então encontramos o valor do x. Legal. Nós já sabemos que esse cara, então, é o menos... Quanto mesmo? 7 quartos. Menos 7 quartos. Fazer a mesma coisa com Y agora. Opa, agora sim. Só que agora a missão é sua, beleza? Eu vou deixar aparecendo o que eu fiz aqui para que você faça a mesma coisa com o Y e daí a gente vai conseguir concluir o perímetro, ok? Ótimo. Então, Por mim, tudo bem. use a mesma estratégia que eu fiz ali, cuide dos numerozinhos, etc. E quando você chegar numa conclusão, você me fala, beleza? Beleza. Beleza. Sem pressa, faça na sua velocidade aí e quando você tiver a resposta, me diga, eu já sei qual é, mas aí você me diz só para a gente confirmar. Certo. Terminei. Legal. Então, você encontrou qual valor para o Y? Eu encontrei 7. 7. Eu também. Ótimo. Maravilha. Então, pronto. Então, encontramos essas coisinhas maravilhosas aí. Agora, com o desenho, né? Note, cara, isso aqui é muito importante para a prova de amanhã, né? Se bem que, assim, uma prova desse nível, assim, uma aula antes, espero que você já tenha se preparado antes. Parece que sim, parece que está bem na matemática. Mas é o seguinte,
tem alguns detalhes complicados que facilitam se você desenha, né? Porque se a gente ficar falando de triângulo, pô, mas como eu vou calcular o perímetro e tal? Pô, esse triângulo é retângulo, não é escalênio? Cara, quando a gente desenha o plano cartesiano, tudo flui, né? Desenho o plano cartesiano, desenho uma reta, pô, a coisa ficou 99% pronta, né? Só faltou as contas básicas de matemática. Então, eu tenho certeza que se você fizer desenhos, vai te ajudar na prova, tá? Tá, 2.2. Seja P o ponto da reta com a abscissa igual a ordenada. Determine a equação reduzida da reta S, que é perpendicular à reta R, no ponto P. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Bem, a gente está falando de um ponto que a coordenada x é igual à coordenada y, certo? certo. A ideia é essa. Então, uma vez que a gente tem essa equação, a gente pode colocar de alguma forma, né, que o x tem o mesmo valor do y para já lidar com a situação, né, de alguma forma. É uma ideia. Só que ele dá mais informações, porque essa sozinha, ela até nos ajuda a encontrar o valor de x e de y, até dá. Mas o resto, né? Determine a equação reduzida da reta S, que é perpendicular à reta R, né? Então, esse problema tem que ser feito em partes. Primeira parte, encontrar esse tal desse ponto. Depois a gente se preocupa com o resto, beleza? Beleza? Se a abscissa é igual a ordenada, o x é igual a y. Então, Só me você... responde, desculpa interromper, só me responde uma coisa. Como que ficou a resposta da primeira mesmo? Bem, tinha que fazer a soma dos tamanhos, né? Você fez o teorema de Pitágoras? Ah, ainda não fiz, não. É, que assim, tu pode fazer aí depois, né? Que as questões tem muita coisa para ver em pouco tempo, né? Ah, sim, claro. Teorema de Pitágoras eu sei que você sabe. Anyway, vamos falar dessa situação que é mais interessante. Ok, Então tá, você viu que a gente, como tem duas coordenadas nessas equações, a gente conseguiu criar duas equações, né? Para cada uma para cada situação nessa função de reta, a gente conseguiu criar duas equações, certo? certo. Aqui, a gente também vai conseguir ter duas equações de novo, para a situação onde o x é igual a y. Então, em vez de eu chamar de x de y, eu vou chamar de s, por exemplo. Sacou? Daí eu faço uma equação para esses caras, outra equação para esses caras, e, de novo, eu vou ter só s e k do sistema de equações que vai aparecer disso. Daí eu consigo achar o valor de S. Então eu consigo achar o ponto que o enunciado está falando, o ponto onde a abscissa é igual a ordenada. Entendeu? Hum, sim. Então, bem, faz isso, porque depois a próxima parte, eu acho que tu não. Apesar de ser uma coisa meio ensino médio do Brasil, eu acho que talvez tu não esteja muito ligado no que está acontecendo. Então, por favor, acha o valor do S para mim, tá? Pera, o que que eu preciso fazer? Eu Achar o me valor, perdi. achar o valor do S. Da mesma forma que você achou o valor do X e do K no outro problema, agora você vai achar o valor do S. Certo? No caso, você achou do Y, né? Do Y e do K. Sim, Agora você vai achar o do S. Mesmo esquema. Vai tá. escrever o sistema de equações e vai achar o valor do S. Com isso, a gente pode continuar o problema, que a parte ruim é a segunda parte. Se os dois são S's, então tem como achar. Se eu acho o valor de um, eu acho o valor de outro, não? Esse sistema só é possível de ser resolvido porque o S é o mesmo. Né? Tipo, não é que o S é o mesmo, né? Eu já chamei de S justamente porque ele, no problema, falou que a abscissa é igual a ordenada, certo? A Certo. abscissa ser igual a ordenada é x ser igual a y. Então, em vez de eu chamar de x e de y para me confundir, eu chamo de uma outra letra. E agora eu estou procurando essa letra para saber de qual ponto ele está falando aqui no enunciado, para depois eu terminar a conta com o que ele cita aqui no resto da frase, sacou?
Só que Então, sim. o foco agora é focar em achar o S resolvendo o sisteminha igual anteriormente. Ok. Show de bola. Acha aí e a gente continua. Meu S deu -7. -7. -7. Não foi o meu. Quanto que foi o seu? Vamos lá. S igual a -2 mais K. O outro S é igual a 1 menos 4K. Posso igualar as duas equações. Daí eu vou ficar com 5K igual 3. K igual a 3 quintos. Você achou o K? Agora eu, agora eu entendi. Ah, você percebeu o seu erro? Qual que foi seu erro? Tinha feito a mesma lógica da última conta, só que eu não tinha igualado as duas últimas, as duas daí. Mas não tem problema. Dava para fazer desse jeito também. Você deve ter errado alguma conta no caminho. O A última, sistema, existem várias formas de resolver. Eu fiz a forma que eu achei mais rápida, mais prática. Você fez outra, não tem problema nenhum, mas se a resposta não bateu é porque tem alguma coisa errada aí. por sinal, da primeira vez que eu fiz também tinha dado Y igual a -7, só que eu tinha falado 7. Ou, enfim, eu não tinha igualado as duas contas como você fez aí. Não tinha igualado o -2 mais K igual a 1 mais menos 4K. De novo, cara, não precisa.
Se você resolver o sistema igual que eu fiz aqui, que foi isolando uma letra e jogando no outro, beleza, também tá certo. A forma como você resolve não vai mudar se a resposta tá. Eu tinha achado que o meu cara é igual a 2. Então, o cara tá errado, né? A conta que você fez para encontrá-lo tá errado. Sacou? Me manda aí a foto para eu ver o que você errou na conta. Ok. Ah, a foto saiu na vertical. Que é isso aqui? São Por que zero? Isso é um 5? Como é assim? um S, são os S. Mas por que zero S? Porque da última vez a gente tinha me pedido para fazer colocar um zero no lugar do X e do Y. Não, mas na última vez era outra situação, né? A gente tinha uma reta passando pelos eixos coordenados. A situação aqui é o que eu estou tentando explicar. De novo, a gente está falando de um ponto que tem a mesma abscissa e ordenada, o mesmo valor. Então, para eu representar isso matematicamente, eu chamei o x e o y de S, porque eles vão ter o mesmo valor S. Daí eu escrevi um sistema só. Da mesma forma que aqui eu resolvi um sistema só. Né? Essa é a minha conta. Eu usei uma equação só. Agora, tu usou duas equações, daí totalmente perdido, entendeu? Tá bem errado aqui o que você fez. Não faz sentido você usar duas equações, entende? E Ok, aqui também, por que 0,1? Por que 0,1 se a equação é sempre menos 2 e 1? Entendeu? Tipo, tu tá substituindo os valores aqui. Ou, se um dia tu tiver um valor de cá, substitui aqui. Esse negócio é fixo. Daí tu veio aqui e colocou 0,1. Nada a ver. não tinha entendido que era fixo. Se não tem variável, é fixo na matemática. Qualquer coisa que não tenha uma variável explícita ali para você trocar o valor é algo fixo. Ok? Tá, daí com esse K a gente consegue achar o valor do S. E aí é só substituir em uma das umas que a gente encontra. Exatamente. Vai ficar 1 - 4 vezes 3 quintos, 1 - 12 quintos, que é a mesma coisa que 5 - 12 quintos menos 7 quintos. Não dá Esse é o para. valor do S, ou seja, tem um ponto por onde passa uma reta, que é o menos 7 quintos, menos 7 quintos, porque é o valor do S, é essa situação, onde a ordenada é igual a abscissa. Ok? Ok. Pergunta boba. Por você não podia ter cortado os dois 5 lá? Quando você fez 5 menos 12 é sobre 5, não daria para cortar o 5 de baixo com o 5 de cima? Não. Por exemplo, se eu tenho 6 dividido por 2, eu posso Certo. chegar e dizer que 2 mais 4, que é 6, cortar esse com esse fica 4? Não. Não, né? Ah, ou mesmo corta aqui, né? Vira 1 mais 4 sobre, né, 1 mais 4, que é 5. Também seria um outro erro que alguém poderia cometer. Não. Então, minha dica, se você tem esses problemas com matemática básica, é sempre dar um passo atrás, né? Faz na prova lá um exemplinho meio tosco e você vai perceber que não pode. Ok? Ok. Ah, agora, por que que eu coloquei esses 5 aqui? Eu coloquei para poder somar esses caras, né? Quando eu tenho um número normal inteiro com uma fração, eu preciso transformar o número inteiro numa fração. Eu transformei na fração 5 quintos. Daí eu pude fazer a subtração. 5 quintos menos 12 quintos dá menos 7 quintos. Você fez Ok? o MMC, né? No, Rapidamente, assim, resumidamente, posso dizer que sim, fiz o MMC. Ok? ok. Ah, era aqui, era S.
Então tá bom. Então eu encontrei o ponto. Agora, para que eu vou usar esse ponto? Ele estava dizendo que nesse ponto passa uma reta que é perpendicular à reta R. A reta R é essa aqui. Então, pensando aqui no nosso desenho, vai ter um ponto, eu posso dizer que é totalmente fora de escala, eu posso dizer que é aqui, que é o menos 7 quintos, menos 7 quintos, e nesse ponto passa uma reta perpendicular. O que é Uhum. uma reta perpendicular? É uma reta que faz 90 graus, entendeu? Certo. E a gente já tem uma informação sobre essa reta perpendicular. Ela tem um ponto que é o menos 7 quintos, menos 7 quintos. Se a gente tem informação de ângulo e um ponto, nós temos informações suficientes para escrever a equação da reta, que é o que o problema nos pede. O problema nos pede, veja só, qual é a equação da reta? Termina a equação da reta. Normalmente é y é igual a x mais b, né? Só que eles não aceitam isso. De modo geral, só que nesse caso, como ele pediu a equação reduzida da reta, daí ele quer que você escreva no esquema y igual a x mais b mesmo. Essa aqui ele chama de equação vetorial. Essa que você citou é a equação reduzida. Aqui, ó, equação vetorial aqui. Ele quer a equação reduzida. Muito bem. Então vamos focar nesse estilo aí. Agora, o negócio é o seguinte. O que que eu posso usar ao meu favor, uma vez que ele citou da perpendicularidade? Uma coisa que a gente aprende lá no terceiro ano da escola, ensino médio. Que Certo. quando a gente tem um coeficiente angular, a gente chama de m, essa informação, multiplica por um outro coeficiente angular de uma reta que é perpendicular, a gente sabe que essa resposta vai dar menos 1. Ok? Sempre que você multiplica coeficientes angulares de retas perpendiculares, a resposta dá menos 1. Sendo assim, se eu conseguir, de alguma forma, encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui, e eu sei que a que eu estou procurando, a tal da reta S, é perpendicular, então eu consigo encontrar o coeficiente angular dessa reta. Agora, como é que eu posso bater o olho nessa equação que o enunciado me deu e encontrar o coeficiente angular dela? Não é que nem no ensino médio do Brasil, que é basicamente o número que acompanha o x, né? Esse coeficiente Uau. angular, ok? Que é em Portugal, lá em Portugal, não sei se tu já está em Portugal, suponho que sim. Não, ainda não. Ah, é? Tá, mas a prova não é amanhã? A prova vai ser online. Ah, tá. Bom, na prova não vai estar escrito coeficiente angular. Vai estar escrito declive, ok? Então, quando você lê declive, você sabe que ele está falando do coeficiente angular. Agora, como é que eu faço então, já que não está nesse esquema que eles ensinam para a gente na escola do Brasil, encontrar o coeficiente angular da reta? Essa é uma pergunta que a gente responde, na verdade, no sim no Brasil, só que. Não, no Brasil não, desculpa. Não se responde isso no Brasil, porque no Brasil eles não ensinam essa equação aqui para a gente. Mas então eu vou te ensinar agora. A gente só precisa olhar os números que estão associados ao K, ok? Os Ok. números que estão associados ao K. Esses números na geometria analítica, a gente chama eles de vetor diretor, né? Na verdade, isso aqui é um vetor, equação vetorial, né? Isso aqui é um vetor. Esse é o vetor diretor da reta. E, basicamente, o coeficiente angular que a gente usa no Brasil, e vamos usar essa questão, é sempre pegar a coordenada y do vetor, chamar assim de vy, e dividir pelo vx, ok? Ou seja, esse cara é dividido por esse. Se te derem uma equação paramétrica, é isso que tu tem que fazer para achar o coeficiente angular, sacou? Ok. Agora, eu não quero exatamente o coeficiente angular da reta R, eu quero a da S, para escrever a equação da reta S. Então eu vou Tá. substituir esse menos 4 ali.
Na equação da perpendicularidade entre retas. Ok? Ok. Ok, então. Maravilha. Agora, com esse carinha, problema basicamente resolvido. Por quê? Porque a equação da reta S, ele quer na forma reduzida, então ele quer no esquema AX mais B. Esse cara é o A. Coeficiente angular, declive, é o cara que multiplica o X. Uhum. Falta o B. Como é que eu vou achar o B? Bem, o B, nós podemos usar um ponto da reta, né? Afinal de contas, o enunciado fala do ponto, nós encontramos esse ponto, foi para isso que a gente encontrou esse ponto. Para que a gente possa agora, nessa parte da conta, no gran finale, jogar as coordenadas do ponto que a gente sabe que passa nessa reta, que é esse cara aqui, o menos 7 quintos, menos 7 quintos, e encontrar o valor do B. Ok? Ok. Então, menos 7 quintos, menos 7 quintos. Legal? Agora você, por favor, encontre o valor do B para mim, tá? Tá.
Eu acho que eu não. Acabei me embolando aqui, acho que eu não vou conseguir responder. Pode fazer? Nossa, velho, mas tu sabe que isso aqui é o mínimo do mínimo pra prova amanhã, né? Sim. Tipo, não adianta muito ficar falando de coisas de alto. Alto não, né? Médio nível. Vai ter questão de cálculo, daí cálculo pode dizer que é alto nível. Se tá com problema na matemática bem básica de somar fração, né? Teria que resolver isso antes. Menos 7, 20, mais B, passa o cara pro... Né, tu viu o que eu fiz aqui, né? Só multipliquei as frações, certo? Sim. Menos 7 quinto, troca o sinal. 7,20 igual a B. Multiplica por 4 em cima e embaixo aqui, para MMC, né? É. Vai ficar menos 28, 20, mais 7,20 igual a B. Então, B vai ser menos 21, 20. Se eu não errei na subtração. Pronto, acabou a conta. Agora é só pegar esse B. Você nunca vai conseguir somar uma fração se os denominadores não forem iguais, tá? Primeira coisa que tem que fazer É, numa situação de soma ou subtração é isso. isso daí eu tenho noção. Eu estava conseguindo fazer, é só na hora de colocar a, a fração negativa para o outro lado que eu acabei me embolando. Eu não sabia como é que ela ia ficar. Maravilha. Então vamos ver aqui alguma questão heavy metal. Ah, cadê? Uma que tenha cálculo, porque o resto é de boa. Determine analiticamente os valores de x cuja imagem é negativa, deixa pra lá. Recorrendo exclusivamente a métodos analíticos, mostra que a função tem máximo único. Ó, tu tem duas opções quando chegar uma questão como essa, né? Ou faz ou dropa, porque não tem meio termo. Aqui tem que saber derivar. Falou de máximo, mínimo, ponto crítico. Tá falando de cálculo, matéria que a gente não viu na escola, ok? Ok. Então tem todo a naturalidade do mundo de não saber, né? Não tem muito o que fazer aqui, né? Você nunca viu. Ah, então, como é que faz? Faz derivando. Tipo, poderia até ganhar um décimo ou outro se não souber derivar dessa forma. Porém, lá na prova tem as derivadas, né? Lá na prova eles têm o formulário das derivadas. Então, quem sabe, né? Entendendo o único máximo, você sabe que para encontrar o único máximo, você tem que derivar, esse é o símbolo da derivada, esse apóstrofo, e igualar a zero. É isso, derivar é igual a zero. Se conseguir derivar é igual a zero, já era. Agora, quem que é a derivada desse cara aqui? Bem, vamos olhar a prova, o formulário que a sua mãe mandou. Para a gente só bater. Porque derivar, querendo ou não, é olhar um formulário. Claro, supõe-se que você vai decorar essas fórmulas, né? Aqui está o formulário. Tudo isso são derivadas. Olha só os apóstrofes que eu falei. Nós temos um ln ali para derivar. Ele está dizendo que a derivada é a derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro do ln. Ok? Ok. Então, no nosso caso ali, tem uma constante. Constante que multiplica a função continua do ladinho multiplicando, não muda nada. Quando tu está derivando, ok? Tu vai derivar só onde tem x.
Então, quem tem x ali é o ln, que a gente acabou de ver que é derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Isso é a derivada do ln. Só que então, professor, você está me dizendo que na derivada tem derivada? É. Ou seja, tu tem que saber quem é a derivada de x. Porque x é quem estava dentro do ln, certo? Certo. Daí, a gente olha aqui e vê quem que é a derivada do x. Não tá x, tá u, mas dá na mesma. Bem, eu vou, apesar de estar escrito ali, não estava escrito de um jeito muito simpático, eu vou dizer para você, a derivada do x é 1, ok? Quando aparecer a necessidade de você derivar um x, saiba que é o número 1 a resposta. Ah, ok. Por exemplo, aqui tem um x, certo? Uhum. Derivar esse cara ali também, então vai dar 1 sobre 2, acabou. Ah, professor, mas se tivesse x ao quadrado, daí vai rolar a regra do tombo. No Brasil a gente chama de regra do tombo. O 2 tomba, fica 2 menos 1 em cima, ok? Se você tivesse que derivar um x ao quadrado da vida, a resposta seria isso. Claro, depois tu Ok. faz o 2 menos 1 ali, dá 1, né? Mas o que interessa para nós é a questão que o problema pediu. Que é essa aqui. Contra o máximo dessa função. Tá rolando, professor? Tá rolando um gráfico. Alguma coisa assim. Ele quer saber esse ponto aqui, o ponto de máximo, sacou? Certo, sim. Quem eu estou procurando aqui é o x, é o que vai me aparecer nessa conta agora que eu vou igualar a zero, porque derivada igualada a zero me dá justamente o x do ponto de máximo. Agora é só isolar o x aqui. Então, isolar x é dadas do sétimo ano da escolinha para sempre. Então, eu vou passar 1,5 para o outro lado, vai ficar 5x igual a 1,5. Agora dá até para multiplicar cruzado. Vai ficar 10 igual a x, né? X é 10. Então, achamos o ponto crítico. 10. Ou melhor, a coordenada do ponto crítico, do ponto de máximo é 10. Fácil, né? Ou seja, se você tivesse estudado o basiquinho de derivada, essa questão aí sai tranquilo. Note, você nem precisa nem saber derivada de fato, né? Você precisa saber usar a tabela que ele te deu. Sabendo usar aquela tabela lá, tá resolvido. Ok? Ok. Então, ah, a ideia é essa. Nesse caso, você encontrou. Nesse caso, o x ele não é parte da coordenada, né? Ele é só o local da coordenada exata. É uma pergunta estranha, desculpa. Sim, mas você falou uma coisa que faz sentido. O x não é a resposta completa, porque o x é uma coordenada do ponto. A resposta completa é o ponto todo, Sim, né? que é o x e o y. Exato. Então, para saber qual é o valor agora de máximo, você tem que pegar esse valor de 10 e jogar na função, ok? Ok. Você vai poder usar a calculadora na prova? Vou. Então, provavelmente a tua calculadora tem uma função chamada ln. Dá uma olhada nela aí e vê se você acha. Que é log com e embaixo, né? Exatamente. Muito bem. Log com e baixo, falou tudo. Ok. Será que você consegue chegar na resposta numérica aqui, sabendo que o x é 10? Hum, sabendo que o x é 10? É. Vou ver aqui. 5 ali. Deu um número um pouco quebrado, mas. Normal. Tem que dar Ok. mesmo. Deu 6,51. 6,51, então. O ln ou a conta toda? A conta toda. Então tá bom. 6,51 é o valor máximo que essa função chega. Muito bem. Show de bola. Vamos para a próxima.
A reta 2x menos 5 meios é tangente ao gráfico de f. Tá. Bem, o que significa uma reta tangente? Uma reta tangente é o seguinte, né? Você pode pegar qualquer ponto da sua função, por exemplo, esse ponto aqui, e traçar uma reta que passa única e exclusivamente nesse ponto, sacou? É difícil desenhar isso, mas a ideia é essa. Tá vendo? Uhum. Isso é uma reta tangente. Passa tangente ali. É, beleza. Agora, como é que encontra, né? Essa é a questão. Com derivada também. Então, falou reta tangente, já sabe que está falando de derivada. A equação de uma reta, no Brasil, a gente chama de ioiô michôchô, às vezes. A professora chama de ioiô michôchô. De modo geral, é a forma mais fácil quando nós estamos falando de reta tangente. Usar esse formato aqui. Onde o mi, o m, né, é o coeficiente angular, como eu já conversei com você sobre hoje. Só que aqui nesse contexto, a gente consegue achar o coeficiente angular com a derivada no ponto que a gente estiver procurando, a tangência, ok? Ok. Então, x0 e y0 é justamente o ponto de tangência. E o m é a derivada da função nesse ponto de tangência. Então, ele está dizendo que essa reta aqui é tangente ao gráfico. Muito bem. Então a gente já temos a reta. Ou seja, o serviço foi o contrário, entendeu? Ele nos deu a reta e agora está pedindo as coordenadas do ponto de tangência. Normalmente é o contrário. Ele nos pede a reta. Aqui ele nos deu a reta. Sacou? Saquei. A gente vai fazer uma engenharia reversa. Quando eu olho para essa questão, eu sei que o m é o 2. A gente já conversou sobre isso hoje, né? Sim. Isso. E se o m é o 2, significa que a derivada, opa, no ponto que eu ainda não sei quem é 2. E é justamente esse ponto que o problema pede, não é mesmo? Ó, determina ligeiramente as coordenadas do ponto. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora é entender que esse ponto que eu estava desenhando aqui, ele faz parte tanto da reta tangente quanto da curva, da função do verde, certo? É um ponto que está nos dois, não é mesmo? Certo, sim. Então, eu vou fazer a derivada da função f, aquela com ln e tudo mais, já fizemos, na verdade, né? Só que agora a gente vai encontrar o x igualado a 2, não a 0. Por quê? Porque eu quero saber em qual ponto criou-se essa reta tangente. Então, se eu não me engano, era 5 sobre x, né? Mais quanto mesmo? Menos. Menos 1 meio. Em vez de 0, igual a 2. A gente fez 0 lá porque pedia ponto de máximo. A gente está fazendo 2 aqui porque está pedindo reta tangente. Então, note, né? Veja, não é difícil. Os cálculos são bem simples. O difícil era decorar aquelas coisas que já estão na tabela, né? Agora o difícil para você vai ser saber usá-las. Então, tipo, não é difícil. Não é, realmente não é difícil. O problema é também interpretar, saber o que está sendo pedido. Muita Essa é a coisa. parte mais difícil. É, Saber qual daquelas 1000 fórmulas que eles deram no formulário eu uso para essa questão. isso. Você Agora, lembra? Aham. é importante que você tenha vamos dizer assim, responsabilidade de dropar as questões que tiver ideia de como faz, né? Porque, por exemplo, se tipo, começa pelas mais fáceis, é claro, né? As que você lembra, alguma coisa ali do ensino médio, e depois tenta, né, buscar na tua memória as coisas que a gente viu hoje, e principalmente, cara, acho que a melhor dica que eu posso te dar, já que a prova é amanhã, veja bastante exemplos. Pega o máximo de provas que tu tem aí dessa coisa aí e joga no chat GPT e pede para ele te explicar do jeito mais banana possível, entendeu? Sim, é o que eu estava fazendo também. Acho que isso ajuda. Porque assim, não dá para perder muito tempo mais, né, já que é um dia só, tentando resolver exercícios, sabe? É melhor você ver bastante exemplos e torcer para lembrar de alguma coisa semelhante na prova, beleza?
Sim, a prova tem dois grupos. O grupo um que são questões de múltipla questão, e o grupo 2 que são de questões abertas, que você tem que demonstrar o raciocínio, né? Mas o grupo um eu estudei com o professor ontem, eu consegui resolver bem. 80%, 85% eu tô sabendo bem. Agora o grupo 2 que é um pouco mais complicado, porque tem essas fórmulas que eu nunca vi antes. Mas eu vou tentar fazer esse negócio do ChatGPT que você comentou. Muito bem. Então tá bom, velho. Boa sorte na prova aí. Qualquer coisa avisa, beleza? Beleza? Abraço, valeu, tudo de bom.